pessoal, aqui Rodrigo com História, Império Carolíngio. Esse é o tema da aula de hoje, Império Carolíngio. Carol, não é Carol, vem da palavra Carlos, Império Carolíngio. O que é um Império Carolíngio? Bom, esse Império Carolíngio, ele está situado no contexto da Idade Média, até o começo da Idade Média. Você vai lembrar que em outras aulas aqui, que se você assistiu, que a Idade Média começa na Europa com a desintegração do Império Romano, do Ocidente, porque tem o Império Romano do Oriente também. Então, a desintegração do Império Romano do Ocidente é causada pela invasão dos povos germânicos. E são muitos. Os povos germânicos são os visigodos, são ostrogodos, são os burgúndios, são os francos, os anglos, os saxões, os vândalos, enfim, uma infinidade de pequenas tribos. Eles não eram povos muito grandes, não, esses povos germânicos. Juntos eles formavam um povo chamado de povos germânicos, ou bárbaros pelos romanos. Mas eles eram tribos que falavam idiomas diferentes, que tinham costumes diferentes, e eles foram aos poucos invadindo onde antes estava o Império Romano, como por exemplo na Gália. Já falamos sobre a Bretanha, que foi invadida, na verdade era uma ilha que depois ficou chamada de Bretanha, porque foram os bretãos que invadiram ali os anglos, que no caso é os England, Inglaterra, formando a Inglaterra e a Grã-Bretanha. Também os francos invadiram a região ali da França, os vândalos invadiram o norte da África, os visigodos invadiram Portugal, e assim foi dominando toda a área que antes era toda do Império Romano. E essa invasão, essa mistura desses dialetos, línguas, costumes, religiosidade que os povos germânicos tinham com os ainda residentes romanos que sobraram, aquelas pessoas que foram, vamos dizer assim, subordinadas a esses povos germânicos, que eram os antigos romanos, essa mistura toda aí começou a formar um novo estilo de ser. O estilo de ser que nós podemos dizer que é a base do que hoje é o povo europeu. Os europeus, então, são formados por essa salada toda aí de antigos romanos, antigos gregos e pessoas oriundas desses povos germânicos, mais ao norte, ao leste da Europa, foram ali misturando e, enfim, pegando coisas romanas para eles e adicionando coisas germânicas nesses povos todos aí. Bom, isso formou vários pequenos reinos. Né? Aos poucos, esses grupos foram agrupados por dialeto mesmo, por línguas, idiomas e costumes, formando pequenos reinos na Europa. Mas eles não eram tão grandes e nem tão poderosos, até que alguns começaram a se tornar reinos um pouco mais poderosos. Então, vale a pena a gente entender, então, que dali, o surgimento, então, do Império Carolíngio é exatamente os reinos germânicos que esfacelaram o Império Romano, como os francos, visigodos, burgúndios, vândalos e muitos outros. É até possível ver onde habitavam esses povos, né, através de um mapa. É bom a gente entender através do mapa, porque daí fica mais fácil de a gente localizar, né? Dá uma olhada aqui, ó. Então, os reinos germânicos em 510, onde o Império Romano do Oriente ainda existia. Então, ele pegava um pedaço ali onde está a Grécia, mas depois, ali onde está a Itália, estavam os ostrogodos, ou pedaços com burgúndios, os francos, os saxões, os anglo-saxões, os visigodos, suevos e assim por diante. Então, conforme nós já comentamos aqui. Bom, qual que nós queremos então focar agora? Especialmente um povo que deu um pouquinho mais de caldo, que é os francos. Os francos, então, hoje estão num lugar que hoje o lugar onde eles estavam se chama França, justamente por causa dos francos. É claro que os anglos e os saxões também perduraram bastante lá na Inglaterra. Então, os francos, eles formaram um reino um pouquinho mais avançado. Por quê? Porque em determinado momento ali, deixa eu ver que ano aqui, no ano 700 e pouco, né, apareceu
o Clovis. Não, desculpa, não foi 700 não, né? Apareceu o Clovis em 481. Então tá aqui, ó. Os francos criaram um reino, onde hoje é a França, e também parte da Alemanha. Uma parte grande até. E apareceu o Clovis. Quem era o Clovis? O Clovis era um rei local de uma tribo chamada Merovingia, de uma dinastia chamada Merovingia. E no ano 481, mais ou menos, até pouco antes, ele unificou as tribos. Quer dizer, ele pegou essas tribos todas aí dos francos, que eram muitas, e formou um reino mais forte. Então, juntos somos fortes. Formou um reino dos francos mais forte. E ele conseguiu também grandes feitos, né, por causa dessa unificação, e aos poucos ele foi ganhando poder. Mas aí quero fazer um parênteses aqui para a gente continuar a história do Clovis. Por quê? Porque é preciso entender uma outra situação da época, que é a situação da igreja. O que acontece? Vamos voltar um pouquinho. Acabou o Império Romano, etc. e tal. E no Império Romano já existia a Igreja Católica como a igreja oficial do Império Romano no final, nessa parte final do Império Romano do Ocidente. E a igreja estava ali, muito próxima, então, de Roma, porque ali estava a cidade onde era a capital. Depois nós sabemos que a capital do Império Romano do Ocidente mudou para Milão. Mas o poder religioso começou a crescer ali, nos arredores de Roma, também no norte da Península Itálica. E o que aconteceu foi o seguinte, houve em determinado momento a peste bubônica nesse período aí, e houve assim, um declínio tão grande da zona urbana e o medo também da peste que fez as pessoas migrarem para as zonas rurais. Então essa migração para a zona rural fez com que as cidades se esvaziassem. Veja, então as cidades que antes eram preponderantes no período do Império Romano, agora estavam se esvaziando. E o que aconteceu? A maioria das pessoas começaram a se tornar pessoas rurais, zona rural, os campesinos. E isso fez crescer também o poder de uns aristocratas que tinham grandes terras, que tinham grandes quantidades de terra. E essas pessoas começaram a ganhar muito poder mesmo. Nós estamos indo para um caminho onde vai chegar mais para frente lá no feudalismo. Mas nós temos aqui pessoas então com grande poder, com grande quantidade de terra, e eles começavam a ter exércitos. Eles começaram a ter os exércitos de cavaleiros medievais, aqueles famosos cavaleiros medievais. E eles pagavam para esses cavaleiros, mas de certa forma pagavam, os cavaleiros também pagavam para eles. Eles faziam uma troca. Eu trabalho para você como cavaleiro e você me protege. É mais ou menos isso, era uma troca ali. E também esses cavaleiros, muitos deles acabaram cedendo terras para os grandes donos de terra, que ficaram cada vez mais ricos, cada vez com mais terras. E começou a formar então ali uma relação de donos de terra e campesinos. Né? Campesinos que eram quase escravos, quase subordinados aos donos de terra. Então essa era uma situação que começou a surgir ali nesse período antes mesmo de ter um reino mais forte dos francos, né? Outra coisa também que é interessante é que essas terras eram divididas entre nobres. Quem eram os nobres? Os amigos do soberano, do rei, dos reis locais, das tribos locais. Então essas pessoas começaram a ganhar poder e começaram a contratar os exércitos. Neste caso, o que aconteceu então com a cidade? A cidade ficou esvaziada e a igreja se apoderou dela então. Então a igreja se tornou forte nas cidades. Ela começou a usar as cidades para fazer seus eventos, tradições, festas. E as pessoas então, em determinados momentos do ano, saíam dos campos e migravam para a cidade para festejar, para fazer as festas da igreja. Então a igreja começou a ganhar esses terrenos aí, começou a ficar forte. Os reis mesmo começaram a ficar fracos. Então houve um período aqui, que nós estamos falando, onde os reis em geral enfraqueceram, as cidades enfraqueceram, o comércio enfraqueceu. E quem fortaleceu aqui? A Igreja Católica. A Igreja Católica
foi ficando forte, 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 enquanto essas outras instituições aí começaram a ficar fracas. Por que que isso é importante? Bom, eu fiz esse parênteses aqui justamente porque a igreja começa a se envolver então com esse império que vai nascer, que é o Império Carolíngio. Por quê? Ó, voltando aqui, ó, Clovis era da dinastia da Merovingia. Só que daí ele morreu. E Carlos Martel não foi coroado rei, mas Carlos Martel era um alto funcionário que era da dinastia Carolíngia. Veja que o nome dele é Carlos, de Carolíngia vem de Carlos. Carlos Martel, este cara aí, começou a administrar o Império Franco. Desculpa, o Império não, o Reino Franco. Só que ele fez algo muito interessante para a igreja. Ele impediu o avanço do islamismo. Ele expulsou muçulmanos da França, que hoje é a França, né? Muitos dizem, inclusive, na Batalha de Poitiers, ou Poitiers, que esta batalha fez com que a Europa fosse cristã hoje. Se não, provavelmente ela seria islâmica. Acredita nisso? Não sabemos, com certeza, porque é impossível saber, a não ser que a gente volte no tempo e mude toda a história. Mas muitos historiadores dizem que esse ponto aí, que o Carlos Martel, ele é o responsável por conseguir manter a Europa cristã, porque ele expulsou os muçulmanos. Ele ganhou então prestígio com a igreja, ele ficou famosão, virou um herói da Europa ocidental, né, Carlos Martel. E isso proporcionou então que os da dinastia carolíngia se tornassem os próximos governantes do reino de Franco, ou do reino dos francos. Bom, aí vai surgir então a aliança, uma aliança da igreja interessada nessa dinastia, porque eles eram religiosos, né, expulsaram os muçulmanos, eram cristãos. E é verdade, esses reinos, eles eram convertidos, esses germânicos todos eram convertidos em cristãos. E a igreja então começou a se aproximar desses caras aí. Mas daí eu vou contar isso no próximo vídeo. Até lá!